amigo, olá amiga, bem-vindo ao canal Professor Rodrigo Batista. Aqui juntos, todos os dias nós estudamos a Palavra de Deus. E hoje nós estamos continuando nosso estudo do Apocalipse, das revelações de esperança e o alerta final de Deus para o seu povo. Hoje o nosso tema são as 7 trombetas. Eu sei que muitas pessoas aí têm curiosidade para conhecer um pouquinho mais o que a Palavra de Deus tem para nos falar, para nos dizer, nos preparar para o tempo do fim. E as 7 trombetas fazem parte desse plano de Deus. Todo o livro do Apocalipse foi criado por Deus para que a gente se preparasse, tivesse conhecimento, para que quando as coisas começassem a acontecer, a nossa fé se firmasse nas promessas de Deus. E as trombetas, assim como tudo que nós estudamos até agora, nos mostram como devemos prosseguir e entendendo para termos mais comunhão com Deus e estarmos preparados para os eventos que em breve devem acontecer neste mundo, porque em breve Jesus voltará. Peço a você que já curta esse vídeo, compartilhe, veja aqui a playlist no canal onde nós temos os estudos do livro do Apocalipse. Também temos, e isso é muito importante, alguns estudos do livro de Daniel. E logo nós vamos continuar aqui, concluir o livro de Daniel, para que possamos fazer aí o vínculo com a parte profética também, junto ao livro do Apocalipse. O apóstolo João, quando escreveu o Apocalipse, ele tinha muito em mente o livro de Daniel, viu? Deixar essa dica para você, para que nós possamos estudar cada vez mais e entender mais ainda da Palavra de Deus. Então, vamos lá ao nosso estudo de hoje, onde nós vamos mergulhar nos capítulos 8 e 9 do livro do Apocalipse. Sabe que no trânsito, o som de uma sirene indica urgência. Se depender dessa sirene, a gente acha que é uma ambulância, a gente pode pensar que é um bombeiros, que são os bombeiros, né? A gente pensa, poxa, esse som aqui eu sei que é da polícia. E nós sempre sabemos que quando tem um som de sirene é porque alguma coisa está acontecendo. Na Bíblia, as 7 trombetas são as sirenes de Deus, os sinais sonoros de Deus, alertando o mundo sobre a proximidade da vinda de Jesus. E o ponto de partida para a gente entender a mensagem sempre é de acordo com o tempo e o momento do apóstolo do profeta. Quando João teve a revelação do Apocalipse, a compreensão dessa revelação, ela se encontra a partir do ponto de vista de João, para a gente conseguir entender por que ele usa as analogias, por que Deus usa essa figura de linguagem, para que João entendesse e compartilhasse com a gente até os nossos dias qual é a mensagem da Palavra de Deus. As primeiras 6 trombetas aparecem lá em Apocalipse capítulo 8, verso 1, até Apocalipse capítulo 9, verso 21, onde descreve os eventos que impactaram o povo de Deus desde os primeiros séculos até os dias atuais. E resumindo para você, da primeira até a 4ª trombeta, Deus nos mostra, através das figuras de linguagem que aparecem lá, um foco muito importante no Império Romano Ocidental. Isso mesmo. Deus vai revelando a partir do ponto de vista de João o que aconteceria através da história. E o povo de Deus habitou principalmente na área da Europa. E o conhecimento que agora é revelado a João e que vem para a gente tem a ver com o que aconteceria com o povo de Deus naquele contexto. Depois nós vemos lá as trombetas 5ª e 6ª, onde apontam para o poder que dominou o Oriente, incluindo a conquista da grande cidade de Constantinopla e a decadência do Império Árabe Muçulmano, chamado de Império Otomano. Olha só, da primeira até a 6ª trombeta, nós temos a revelação de Deus para todos nós, da história. Cada exemplo que aparece ali, cada figura de linguagem que está ali, representam sim a história do povo de Deus, do ponto de vista de João, até os nossos dias, no caso, até o final da Idade Média. Quando a gente vai para a 7ª trombeta, e aí que acontece a coisa mais interessante para a gente, porque tem a ver com os nossos dias, tem a ver com o que nós vivemos hoje, a 7ª trombeta e o santuário de Deus. Agora preste bastante atenção, hein? O que acontece quando o último anjo toca o seu instrumento? Vamos abrir a Bíblia em Apocalipse capítulo 11, nos versos 15 até o verso 19. Vamos lá?
capítulo 11, versos 15 a 19, revelam para a gente o seguinte: o sétimo anjo tocou a trombeta, e houve no céu fortes vozes que diziam: o reino do mundo passou a ser de quem? Do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Olha a mensagem. Quando a última trombeta tocar, será o momento da volta de Jesus. O verso 19 nos traz uma visão reveladora. Abriu-se então o santuário de Deus, que se acha no céu, e foi vista a arca da aliança, onde? No santuário do nosso Deus. Ao ver essa arca, João nos aponta para o juízo de Deus. É o momento em que Jesus conclui sua mediação e se prepara para buscar os seus filhos, os seus salvos, os eleitos de Deus. Mas o que quer dizer essa história de arca, de santuário, de juízo, justamente ali no momento em que Jesus está voltando? Bom amigo, boa amiga, se você não sabe, a partir de agora você vai saber. Nós estamos num grande juízo, em que os nossos nomes são passados um por um diante de Jesus, diante dos santos anjos. Isso aparece para a gente principalmente no livro de Daniel, como eu já disse para você, que é muito importante a gente ler, e traz para a gente ali no livro do Apocalipse sobre a revelação de Deus, sobre o tempo em que Deus está julgando os seus filhos. Daniel capítulo 8 e 9 falam para a gente do momento do julgamento. Hoje nós estamos no julgamento de Deus, chamado julgamento investigativo, em que todos aqueles que um dia acreditaram em Jesus, tiveram seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, e nome por nome é lido diante de Deus e dos anjos, para confirmar se essa pessoa que um dia creu em Jesus, ela vai permanecer ao lado de Jesus. E se ela permanece ao lado de Jesus, então ela será salva. Como o texto bíblico fala, ela será eleita e levada para os céus. Mas aqueles que não permaneceram com Jesus, não guardaram o seu estado, essas pessoas perderão o céu. Hoje nós estamos no juízo investigativo. Quando Jesus vier para a gente, para a terra, quando for tocada a última trombeta, nós também iremos para um outro momento do juízo de Deus, que é um juízo chamado milenial, onde nós vamos confirmar, um juízo de confirmação, as pessoas que estarão no céu. Vamos conhecer aqueles que tiveram as suas vidas salvas, foram transformadas pelo amor de Deus e estarão no grande céu, na grande Canaã celestial, segundo o plano de salvação de Deus. Vamos ler então João 3,16? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse é o propósito de Deus. E todo aquele que tem o compromisso com Jesus, como nós já estudamos, é selado pelo poder de Cristo, pelo sangue de Cristo, para a salvação. Qual foi o preço que Jesus pagou por nós? 1 Pedro capítulo 1, 19 diz o seguinte: mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Jesus deu sua vida para que eu e você pudéssemos alcançar a salvação, não pelas obras, mas pela fé no Cristo Jesus que deu sua vida por nós. Quando a gente vai lá na palavra de Deus, em Apocalipse, no finalzinho, Apocalipse capítulo 21, pode acompanhar comigo, Apocalipse capítulo 21, nos versos 1 a 2, nós vemos a noiva de Jesus, a cidade santa, a nova Jerusalém, representando todos aqueles que foram justificados pelo Senhor. Lá está a eleita, aqueles que tiveram seus nomes confirmados nesse julgamento celestial. E como é que a gente deve esperar por Jesus? Hebreus, capítulo 12, verso 14, nos orienta, nos mostra qual é a resposta. É buscar a santificação, pois sem ela ninguém verá o Senhor. Não é por esforço humano ou por penitências, mas por uma vida justificada mediante a fé que encontramos a salvação. Apocalipse 19, verso 7. Alegremo-nos e exultemos, e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se preparou. Que Deus possa nos preparar para esse grande momento,
A história já seguiu, né? Já passamos pela primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta trombeta. E só falta a última para que Jesus volte. Que nós possamos estar preparados para a volta de Jesus. Vamos orar? Querido Pai, obrigado por tuas bênçãos, teu cuidado e teu amor. Obrigado por nos mostrar que nós somos pertencentes a Jesus, que os nossos nomes são colocados no livro da vida e que muito em breve Jesus voltará, a última trombeta soará e nós finalmente estaremos na casa do Pai, em nome de Jesus. Amém. Nunca se esqueça, meu amigo e minha amiga, nessa vida é você e Deus. Te vejo no nosso próximo estudo. Tchau, tchau.